Boa noite. Daqui a um pouco estaremos dando início à nossa atividade da noite. Chegamos um pouquinho antes para dar tempo para os amigos irem entrando aí na nossa atividade. Às 19h30 nós daremos início. Muito bem, são 19h30. Vamos então dar início à nossa atividade desse sábado. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, damos as boas-vindas a todos os amigos que irão nos acompanhar. Desejamos que os momentos que nós vamos passar aqui, unidos de forma virtual, possam ser bem proveitosos para todos nós. Temporariamente, nós estamos nos reunindo apenas aqui de forma virtual, né? Daqui a alguns dias estaremos de volta recebendo os amigos também na nossa sede, aqui em Porto Alegre, no bairro Ipanema, e manteremos também aqui por esse meio virtual. Então, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nesse sábado, 9 de outubro de 2021, dou as boas-vindas a todos vocês. Acredito que a maioria a gente já se conhece, né? O meu nome é Jane e sou uma trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E como sempre, nós começamos as nossas atividades com uma prece. Então eu convido a todos vocês que nós possamos unir os nossos pensamentos nesse momento, rogando a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores, anjos de guarda, que nos amparem e nos protejam nesta nossa reunião. Que possamos aproveitar esses instantes para refletirmos sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou, promovendo nas nossas vidas as mudanças que são necessárias para contribuírem na nossa evolução. E assim, agradecidos que somos, pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Deixa eu só tirar o nosso som aqui para darmos início. Acredito que a maioria dos amigos já conhece a dinâmica desse nosso trabalho, que se trata de uma reunião dialogada, né?
nós expomos uma pequena passagem do Evangelho e depois nós fazemos uma reflexão sobre esta leitura, onde todos são convidados a contribuir, a fazer perguntas, a dar a sua opinião. Tá? Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho que irá nos conduzir na noite de hoje e já de imediato nós daremos início às nossas reflexões. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos tratar do item 25, que é a melancolia. E nos diz o seguinte: Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo, e atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Então, esta passagem do Evangelho, né, que fala da melancolia, nós podemos associar também a melancolia à depressão. Né? Na época de Kardec, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não existia um estudo sobre a depressão, né? E não se usava o termo depressão. Isso que a gente conhece hoje, né, esse abatimento, né, essa tristeza que a gente trata como depressão, naquela época se chamava melancolia, né, se tratava por melancolia. Então, a pergunta que irá nos conduzir hoje é a seguinte, né? Ela pergunta assim, ó, se o Evangelho no lar, ele pode nos ajudar no combate à melancolia, né? Podemos mudar também essa pergunta e dizer, o Evangelho no lar pode nos ajudar a combater a depressão? Então, se vocês quiserem contribuir com as suas opiniões, já podem ir colocando, tá? Já peço assim, por antecipação, desculpas se eu não ler alguma pergunta, é que esse aplicativo às vezes ele não permite, né, que o comentário fique fixado. Eu estou com o auxílio do notebook aqui ao lado, vou tentar ler ali as respostas, mas já podemos ir então colocando as nossas opiniões. Será que o Evangelho no lar pode nos ajudar a combater a depressão? E de que forma isto pode ser feito? Né? Enquanto não entram os seus comentários, então, vamos lembrando que o Evangelho no lar, para quem ainda não faz e para quem não conhece, é um momento em que nós nos reunimos uma vez por semana,
durante 15 ou 20 minutos no máximo, para fazermos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos uma prece, abrimos o Evangelho ao acaso, lemos a mensagem, né? E fazemos uma pequena reflexão sobre o tema. E depois fazemos uma prece, uma irradiação, onde nós pedimos, né, pela nossa família, pelos nossos amigos, enfim. Cada um faz de forma, né, particular e que julga conveniente esta irradiação. Né? E eu falei que a gente abre ao acaso, o evangelho, essa é uma das formas, mas também tem pessoas que preferem fazer esse estudo fazendo de forma sistemática, né? Começam desde o começo do evangelho e vão fazendo um estudo mais aprofundado, né? Dando sequência a cada semana, seguindo uma ordem, mas isso é indiferente, né? O que importa é fazer esse estudo. Deixa eu ver se nós já temos algum comentário. Não temos nada ainda. Então é o seguinte, ó, já temos aqui. A Fabiana diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Com certeza, a Fabiana nos fala, com certeza é uma prática que auxilia sim, e muito. Mas não se dispensa uma avaliação de um profissional. Exatamente, né, Fabiana? A gente não vai pensar assim também de uma forma reducionista, não. Eu vou fazer o evangelho no lar e os meus problemas com a depressão estarão resolvidos. Não. Lembrando que a depressão é uma doença e precisa de acompanhamento de um profissional, de médico, de psicólogo, muitas vezes de medicação, né? O Evangelho no Lar vai nos dar forças para passar por esse momento, não é mesmo, Fabiana? O Paulo nos diz: o Evangelho é sempre fonte de alegria e de esperança. Podemos até experimentar uma certa melancolia, mas com o Evangelho mudamos nosso panorama. Isso mesmo. Eu estava assistindo esses dias a uma palestra se eu não me engano, era do Rossandro, não tenho certeza, né? E ele trazia dados ali de uma experiência, né, de uma pesquisa científica que mostrava pacientes que tinham depressão, né, e que não tinham uma crença religiosa, não estou nem falando espírita, uma crença religiosa, e de outros pacientes que tinham uma crença, tinham uma espiritualidade, né? E a diferença que deu o resultado naqueles pacientes que tinham uma espiritualidade, que tinham uma crença em algo superior. Então, com certeza nos ajuda muito. A Karina fala o seguinte: o Evangelho no Lar é uma grande oportunidade de melhorarmos a nossa sintonia e as nossas companhias espirituais, já subiu aqui, tanto para nós como para o nosso lar. Isto mesmo. O Evangelho no Lar, ele proporciona benefícios para nós e para o nosso lar, né? Nós temos o costume de fazer limpeza na nossa casa, fazemos faxina, né? Varremos, aspiramos, tiramos a poeira. E as vibrações e as energias que estão, que nem sempre são saudáveis, como é que nós tiramos? Como é que nós varremos? Evangelho no Lar, né? Ele proporciona uma limpeza no campo magnético do nosso lar também. Vamos ver as outras aqui. A Olga Rodrigues diz: faço tratamento para depressão e vez em quando me aparecem muitas manchas roxas e já ouvi falar muito que isso ocorre por causa da melancolia. O Evangelho no Lar me ajuda muito. Isso mesmo, Olga. O Evangelho no Lar é um outro aliado, né? Temos as medicações, o tratamento médico e o Evangelho no Lar. A Suzy diz: eu sou sozinha e posso fazer, sim, pode fazer sozinha.
Não, muitas vezes no nosso lar, nós temos os nossos familiares, acontece muito, às vezes nós somos espíritas, nós temos outro da família que é católico, evangélico, ateu, e eles não querem fazer conosco, nós podemos fazer sozinhos. E às vezes também o horário que nós queremos fazer o evangelho, não é possível conciliar para que os nossos familiares façam juntos. Então, nós fazemos sozinho. O que é importante é que nós mantenhamos sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Não é fazer cada dia em um horário, cada semana, né? No dia que nós julgamos. Nós vamos ver o dia que é melhor para nós e fazemos sempre no mesmo dia e no mesmo horário. A Aline nos diz o seguinte: o Evangelho no Lar é maravilhoso. É uma oportunidade de fazermos reflexões sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita. Nosso lar fica mais leve e nos sentimos mais forte. Sem nos alimentarmos do pão espiritual, fica mais fácil cair na melancolia e na depressão. Isso mesmo, Aline. A Aline fala assim, ó, em alimento espiritual. Também nós cuidamos muito da nossa alimentação. Hoje nós procuramos consumir alimentos saudáveis, não é mesmo? Procuramos consumir alimentos que fazem bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. E o alimento do nosso espírito? Nós somos corpo, né? Um corpo material, e somos um corpo espiritual. Como é que nós alimentamos esse corpo espiritual? Nós estamos cuidando da qualidade desses alimentos ou nós estamos deixando de lado? Então, com certeza, o Evangelho no Lar nos ajuda, né, nesse alimento para o corpo espiritual. Isso mesmo. Vamos ver quem mais. A Rejane Reis fala o seguinte: o Evangelho no Lar é como uma luz que se acende dentro do nosso ambiente doméstico. Também sinto como uma higienização das energias que vamos construindo através de nossos pensamentos, nem sempre bons. É quase que impossível nós mantermos 24 horas por dia pensamentos bons. Nós nos esforçamos para termos bons pensamentos, mas acontecem muitas situações ao longo do nosso dia. Então, não somos ainda espíritos tão elevados né, de tanta pureza que consiga vibrar 24 horas por dia com bons pensamentos. Muitas vezes nós somos atacados por pensamentos pessimistas, por pensamentos de baixa vibração. E esses pensamentos, eles têm forma, né? Nós chamamos até de formas pensamento. E estas formas pensamento, elas ficam no nosso lar. Elas ficam na psicosfera do nosso ambiente doméstico. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós diluímos estas formas. E com certeza o nosso ambiente fica um ambiente mais leve, mais agradável, mais saudável. A Karina fala: a depressão se manifesta de várias formas e com vários níveis. O Evangelho no Lar nos auxilia a melhorar a nossa vibração. Olhamos para dentro e com cada abertura podemos obter ajuda para o que estamos passando, nos fortalece. Isso mesmo, Karina, e podemos pensar até no Evangelho no Lar como um preventivo para a depressão, né? Estamos bem, não estamos passando por processos depressivos e o Evangelho no Lar, ele pode ser um preventivo. Volto à saúde do nosso corpo. Muitas vezes nós não usamos medicamentos como preventivos para não ficarmos doentes, não usamos alguns medicamentos para melhorar a nossa imunidade. Às vezes tomamos vitaminas, tomamos chás ou outras medicações para termos uma imunidade boa. Então, podemos pensar também no Evangelho no Lar como uma medicação preventiva para a depressão, para evitar que a depressão chegue. Vamos olhar aqui se temos mais comentários. Por enquanto, não.
não está aparecendo aqui. Podemos também estarmos atentos a isto que falei anteriormente, né? De nos reunirmos uma vez por semana e mantermos sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Por quê que a gente faz o Evangelho no Lar sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Porque quando nós resolvemos fazer o Evangelho no Lar, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. Ela sabe que pode contar conosco naquele dia e naquele horário. Então, eles estarão presentes conosco no nosso lar, naquele dia e naquele horário, né? Lembrando que no plano espiritual, assim como nós aqui no plano físico, também existe planejamento, também existe uma rotina. Então, não é fazer cada dia, eles têm compromissos com outros lares, com outras situações, mas eles sabem, eu resolvi fazer o Evangelho no Lar sábado às 21 horas. Então, eles sabem que na casa da Jane, nos sábados às 21 horas, vai estar realizando e eles estarão presentes conosco no nosso lar, né? No mesmo dia e na mesma hora sempre. Se a gente resolve fazer cada dia num horário, não é possível que exista esse planejamento, não é mesmo? A Karina nos diz outro comentário aqui. Sem dúvida, vivemos em uma era de tristezas, angústias e ansiedades. Podemos usar o Evangelho como prevenção primária, né? Bem como eu falei aqui, prevenção. E a Rejane nos fala o seguinte: quando sentimos que a situação está muito ruim em nossa família, em nosso ambiente doméstico, podemos o culto do Evangelho no lar, fazer o culto do Evangelho no lar todos os dias da semana, no mesmo horário. Isso traz um grande benefício. Isso mesmo, Rejane. Estava lembrando que tinha uma recomendação do Chico, né? Que ele nos dizia que era bom que nós fizéssemos todos os dias. Então, se nós estamos passando por uma situação séria, muito grave, né, que nós passamos, é muito comum, a gente pode fazer o Evangelho no Lar todos os dias, no mesmo horário. Vai nos ajudar muito, né? Se não houver essa necessidade, fazemos uma vez por semana, né? E se não quisermos também fazer o Evangelho no Lar todos os dias no mesmo horário, também é bom que nós desenvolvamos o hábito de, pelo menos, abrirmos o Evangelho uma vez por dia e lermos uma página do Evangelho. A Joana também nos recomenda esta atitude, né? Que nós possamos abrir uma página evangélica uma vez por dia e fazermos uma leitura. Vai nos ajudar muito. E às vezes, até quando nós estamos em um momento difícil, a gente está passando por uma dificuldade, a gente está passando por uma situação que parece que não tem solução, a gente não sabe como agir. E a gente abre o Evangelho ao acaso e lê uma mensagem. Normalmente, nós encontramos ali a resposta para aquela situação que está nos afligindo. A Beth Lima fala o seguinte: posso dizer com toda certeza de que o Evangelho no Lar aqui em casa mudou a atmosfera da família para muito melhor. Que bom, Beth, que tu consegue ter essa percepção. Que bom. Outro dia nós estávamos conversando com um grupo de amigos e eles nos diziam o seguinte: sempre que eu vou fazer o Evangelho no Lar, no dia do Evangelho, dá um problema, dá uma dificuldade, dá uma briga, acontece alguma coisa. Isso é muito comum. Quando a gente decide fazer o Evangelho, quase sempre vai acontecer alguma coisa. Vai chegar uma visita, o telefone vai tocar, vai dar uma discussão em família. Qual família que não tem discussão, que não tem conflito? Vai acontecer. Mas é muito importante que a gente não desista, né? Porque nós sabemos, né, amigos, todos nós temos inimigos, né? Nós não somos inimigos, como disse o Divaldo, mas nós temos inimigos no plano espiritual. Nós temos irmãos que não desejam ver o nosso progresso, que não desejam que a gente evolua.
Então, eles não têm interesse em que a gente melhore, em que a gente cresça, em que a gente procure orientação espiritual. E muitas vezes vai acontecer isso no dia que a gente faz o evangelho no lar. E a gente vai associar, toda vez que eu vou fazer o evangelho no lar dá uma confusão, então eu não vou fazer mais. Não. Aí é que nós temos que fazer. Aí é que nós temos que persistir e ser fortes e não desistir, né? Porque nós estamos sendo testados. Então, nós queremos ou não queremos passar nesse teste? Nós vamos nos manter firmes e fazer o evangelho sim, na hora que nós programamos. Karina faz outro comentário. Quando abrimos o evangelho, Jesus e os benfeitores nos orientam sempre. Conseguimos auxílio, mesmo quando o outro abre o texto, sempre parece que é para nós. Isso mesmo, né, Karina? Às vezes nós estamos fazendo o evangelho e não foi nós que abrimos, foi o outro familiar ou foi a outra pessoa, porque nós temos aqui uma modalidade que nós fazemos o evangelho online e mesmo assim parece que o evangelho saiu para nós. Eu falei aqui no Evangelho Online, né? Então também gostaria de fazer a todos vocês um convite para quem ainda não faz o Evangelho. Nós temos um grupo que se reúne toda a quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 21 horas, e nós fazemos o Evangelho no Lar Online, das 9 horas às 9h20. Quem tiver interesse em participar desse grupo, é só deixar aqui depois nos comentários o seu nome, que nós entramos em contato, eles vão ser incluídos em um grupo de WhatsApp e a gente se reúne, né? Então, toda quinta-feira nós fazemos esse evangelho no lar e temos tido assim já respostas muito boas desse estudo que nós fazemos, desse culto do evangelho no lar, de forma online. Mesmo quem já faz o seu evangelho no lar normalmente pode participar. E quem não faz ainda e não sabe como fazer, também é muito interessante porque vai poder participar, né, e ver como se faz o evangelho. E depois, se quiser continuar no grupo, continua, ou se quiser, né, fazer sozinho também, né, de acordo com o que achar melhor. A Vera nos fala o seguinte: o evangelho no lar nos fortalece e nos permite a aproximação dos nossos entes queridos, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, além dos mentores espirituais. Então, meus amigos, é bem isso que a Vera nos disse, né? Nos aproxima, né? O evangelho no lar torna a nossa casa um ambiente propício, um ambiente saudável, para que a espiritualidade possa, às vezes, até trazer os nossos afetos que já partiram para participar conosco do estudo, para nos visitar, né? A nossa casa acaba sendo como se fosse um ponto de luz, uma extensão do centro espírita, né? E não precisa, às vezes ficam com medo, né? Vão entrar espíritos na minha casa. Por que ter medo de espíritos? Nós tínhamos medo dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, das nossas pessoas queridas. Por que vamos ter então só porque eles desencarnaram? Eles não continuam sendo os nossos afetos, né? E não entra na nossa casa ninguém que a espiritualidade não permita. Eles só vão permitir que venha à nossa casa quem tem condições de vir para se beneficiar daquele estudo. Então, assim, o Evangelho no Lar, meus amigos, ele também é um trabalho de caridade e de assistência para os nossos irmãos desencarnados, que precisam ouvir aquele ensinamento, né? Que estão muitas vezes ainda muito conectados com a crosta terrestre, né? Com essa materialidade da crosta. E às vezes eles precisam daquela orientação e eles são trazidos ao nosso lar. Então é um trabalho de caridade que nós estamos fazendo quando nos permitimos fazer esse estudo do Evangelho no lar. A Michele nos diz: ótimos esclarecimentos sobre o Evangelho no lar. Que bom, Michele, essa é a nossa intenção, porque sabemos que tem muitos amigos, às vezes, que querem fazer, que têm interesse,
mas que não sabem como proceder. Então, esta é a ideia. E esta oportunidade que eu disse de fazermos de forma online, temos amigos assim em outras cidades, às vezes até em outros estados, e que estão participando conosco, né, desse momento de preces, de estudo no Evangelho. Né? Fortaleço aqui o convite para quem tiver interesse, que participe conosco, né? Todas as quintas-feiras, às 21 horas. Estamos nos aproximando do final do nosso estudo. Deixa eu ver se não temos mais comentários aqui. Acredito que não. Eu não falei no começo, mas se quiserem deixar uma água para ser magnetizada, né, dá tempo ainda, podem deixar. E estamos então já nos... A Beth tem um comentário aqui ainda que dá tempo da gente ler. Vamos ver. Já fiz o evangelho com o meu marido internado, nós em casa e ele online. Também quando viajamos, levamos nosso evangelho e fazemos a leitura onde quer que estejamos. Não abrimos mão desse remédio para a minha família. Coisa boa, Beth. Coisa boa. E esse termo que tu usaste, né? Realmente é um remédio, né? Que nós, né, não abrimos mão, né? Não deixemos de abrir mão desse remédio que é tão simples, tão fácil e que está ao alcance de todos nós. E com certeza pode nos trazer grandes benefícios e grandes ensinamentos para nós, para o nosso lar, para a nossa família e para os nossos vizinhos também. Porque temos relatos que o Evangelho no Lar, quando nós moramos em um prédio, por exemplo, além de beneficiar a nossa família, ele beneficia todos os moradores daquele prédio. Por que abrir mão de um benefício desses, não é mesmo? Então, estamos chegando ao final do nosso trabalho. Quero aqui agradecer a participação de todos vocês. A Márcia pergunta aqui se tem como fazer sozinha. Sim, Márcia, pode fazer sozinha. Às vezes a nossa família não quer participar, então nós podemos fazer o Evangelho no Lar sozinhos, sim, sem problema. Eu tinha uma amiga, vou contar bem rapidinho para vocês, que tinha uma família muito grande e normalmente tinha muitas visitas e era uma casa com muita gente, com muita conversa, com muito barulho. E ela não abria mão de fazer, ela fazia o Evangelho no Lar no banheiro. Ela me contava assim, Jane, eu entro para o banheiro, eu fecho a porta e eu faço o meu evangelho no lar, no banheiro. É o único lugarzinho que eu tenho sossegado na minha casa. Não importa o lugar e não importa se estamos sozinhos. Podemos fazer sozinhos, sim, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, né, gente? Estamos sozinhos fisicamente, mas os nossos amigos, anjos de guarda e espíritos protetores estão sempre conosco. Então, estamos chegando. Muito, muito obrigada pela colaboração de vocês. Se vocês não estivessem contribuído, o trabalho não acontece, né? Porque a ideia é essa, que seja uma troca. Como sempre, aos sábados nós fazemos uma irradiação pelos nossos irmãos suicidas. E depois desta irradiação, nós temos a nossa prece quando pedimos, né, que possamos receber o passe no nosso lar e a magnetização das águas também. Então, convido a todos vocês para que possam me acompanhar na nossa irradiação pelos suicidas. Vamos então serenar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, deixarmos de lado as nossas preocupações e vamos imaginar nesse instante a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos convidar Jesus para que nesse instante, conosco, possamos orar pelos nossos irmãos que deixaram a vida no corpo físico pelas vias do suicídio. Sabemos, como tratamos aqui nesta reunião de hoje, que a depressão e a melancolia são chagas
que estão presentes na nossa sociedade e que atingem um número muito grande de irmãos nossos. E muitas vezes, envolvidos que estão pela depressão, pela tristeza, pela melancolia, perdem as esperanças, acham que a sua dor não vai ter fim e acreditam que exterminando a vida no corpo físico estarão também dando fim ao sofrimento que tomou conta das suas existências. E muitas vezes resolvem dar cabo de sua vida. Mas a realidade que se apresenta após esse ato é outra. Aqueles sofrimentos que pareciam não ter fim, que pareciam grandiosos, acabam tomando uma proporção muito maior, uma vez que somos espíritos imortais e só o que tem fim é a vida no corpo físico. O espírito não morre jamais. E esses irmãos, então, acabam sofrendo ainda mais. Aquela dor acaba se potencializando. E é por eles que nós pedimos, Pai, na noite de hoje. Rogamos que esta nossa prece, que os nossos sentimentos e as nossas vibrações possam chegar a todos esses nossos irmãos, levando a eles um pouquinho de conforto, de esclarecimento e de harmonia. E que a atmosfera na qual eles se encontram possa, nesse instante, se tornar propícia para que os trabalhadores de Jesus Cristo possam se aproximar destes irmãos, que possam envolvê-los com o seu amor, com a sua luz e convidá-los para que possam se reerguer e sair desta situação sofrida em que se encontram. Que possam esses nossos queridos irmãos serem conduzidos para um local adequado, onde receberão o esclarecimento e o tratamento que precisam para terem as suas dores e o seu sofrimento amenizado. Ampara, Pai, a todos esses nossos irmãos. Acolhe-os no teu seio, proporcionando a eles uma nova oportunidade e uma nova jornada onde possam se recompor e recomeçarem um novo caminho, onde os ensinamentos de Jesus Cristo os fortalecerão para enfrentar a nova proposta que lhes será oferecida. Somos gratos, Pai, por esta ajuda a esses nossos irmãos. Agradecemos. E vamos agora, então, meus amigos, para o segundo momento do nosso trabalho, que é o momento em que receberemos o passe. Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso Mestre querido, queremos nesse momento te agradecer do fundo dos nossos corações pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em teu nome, Jesus. Sabemos o quanto somos amparados e o quanto somos protegidos pelo teu amor. Sabemos que somos filhos amados de Deus e que nunca estamos sozinhos. Rogamos nesse instante que através dos nossos anjos de guarda e dos nossos espíritos protetores possamos receber, através do passe, energias de saúde para o nosso corpo físico,
que as nossas células possam se harmonizar e se vitalizar, proporcionando a saúde dos nossos órgãos, proporcionando o equilíbrio necessário para que tenhamos saúde. Também rogamos pelo nosso corpo espiritual, que possamos nos harmonizar, que possamos receber através desse passe energias amorosas, de esperança, de fé, de equilíbrio e de certeza de que, por mais difícil que sejam os momentos que nós estamos enfrentando, eles não duram para sempre, são passageiros e logo, logo a solução para esses problemas estará presente. Também pedimos que a água que nós deixamos aqui para ser magnetizada possa receber as propriedades que são necessárias para esse equilíbrio entre corpo físico e corpo espiritual, proporcionando a saúde e o equilíbrio necessário para enfrentarmos as nossas dificuldades de forma digna, de cabeça erguida e tendo a certeza de que somos filhos de Deus, que somos merecedores do seu amor e da sua proteção. E assim, agradecidos que somos por esta oportunidade que tivemos na noite de hoje, rogamos permissão para encerrarmos esse nosso trabalho da noite de sábado. Muito obrigada, meus amigos, mais uma vez, pela participação de todos, pela contribuição. Desejo que todos tenham uma excelente noite, um excelente repouso e convido a todos para que possam se reunir novamente amanhã, às 9 horas da manhã, aqui nesta mesma plataforma, no nosso momento diário de orações. Muito obrigada e fiquem com Deus.